Saúde e paz para você que nos assiste. Nosso tema livre de hoje nós vamos abordar um assunto de grande importância, que é a sexualidade e a reencarnação. No quadro o Espiritismo responde às outras religiões, Jesus e o Espiritismo. Na sequência nós temos as razões dos fatos, que vai tratar da descoberta de vida alienígena prevista para ocorrer nos próximos 20 anos. E finalmente a nossa habitual frase da semana. Começa agora Diálogo Espírita. Prezados amigos, então nós iniciando o nosso tema livre de hoje, falando sobre reencarnação e sexualidade, mais um dos nossos temas da série sobre a reencarnação. Na minha companhia aqui, Gilberto Luiz Tomasi, Rose Heidmann, Olá. prazer Olá. tê-los novamente conosco. Partindo direto para a nossa temática, Rose, eu te perguntaria o seguinte: o espírito escolhe ou é obrigado a optar por homem ou mulher quando ele está planejando a sua reencarnação? Nossa, uma excelente pergunta. Eu penso, e o Espiritismo nos ensina, que as coisas no plano espiritual, até certo ponto, são parecidas com as que acontecem aqui na Terra. Quem é que é livre para fazer escolhas? Aquele que não descumpriu a lei, não foi condenado a alguma pena. No plano espiritual é livre para fazer escolhas todo aquele que já assumiu a responsabilidade pelos próprios atos. Aquele que ainda está no nível primário de evolução, ele pode ter mentores, espíritos familiares que ocasionalmente, devido aos atos voluntários, às escolhas da própria pessoa, tem que gerir o seu processo, o seu planejamento da reencarnação até que ele possa assumir por si mesmo. Então a pessoa que já detém certo equilíbrio, consciência dos próprios atos, naturalmente vai ter liberdade de fazer essas escolhas de acordo com a sua programação necessária de vida. Aquele que, ao contrário, está num ciclo ainda muito inferior, muito primitivo, muito egoísta de evolução, vai ter o auxílio e o apoio dos mentores interessados no seu progresso, que às vezes determina uma reencarnação compulsória quando o abuso das funções sexuais foi muito grande. A Rose praticamente já respondeu aquilo que eu ia colocar para o Gilberto. Pode até complementar se quiser. Desculpe. Não, está ótimo. Está ótimo porque você já colocou com bastante clareza, né, que há as duas possibilidades. É isso que eu gostaria de deixar claro para o nosso telespectador, que o espírito pode tanto escolher como ser obrigado, dependendo da sua condição. E eu ia perguntar para o Gilberto exatamente quando que ele faz uma coisa e outra. Aí eu te pergunto... Tá, pois não, pode falar. Não, eu diria então, complementando, que quando ele é obrigado a reencarnar num outro corpo, então, talvez seja um processo expiatório. Né? E quando ele escolhe, é um processo de provas. Né? Quando ele se propõe a se adaptar a um novo corpo, diferentemente quando é uma expiação, que seria através da justiça divina, né? Ou que é a necessidade evolutivo disso. Normal, né? Os dois vão. Nascer como mulher nunca é prova. Os dois vão ao encontro desse processo evolutivo, tanto de uma forma como de outra, né? É porque os espíritos nos ensinam que, de fato, o espírito, para ele é indiferente. Em princípio é indiferente, porque ele precisa passar pelas duas experiências, tanto no sexo masculino como no feminino. Então, numa determinada reencarnação, ele pode ter necessidade mais de uma ou de outra. E ele vai ter que passar pela fieira, aí, como passa em outras situações também. Então, segundo o que o Gilberto nos colocou, tanto pode ser expiação, uma coisa quase compulsória, como foi dito aqui, como uma escolha pessoal, né? Não, desta vez eu quero adotar a maternidade para
para cumprir com esse trabalho, com essa missão, Aprender a afetividade. um aprendizado diferente. Inclusive, no livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, ele coloca isso, que alguns espíritos mais elevados se sujeitam a esse tipo de reencarnação para tentar ajudar a humanidade no seu processo evolutivo, né? Então, vem como homem, como mulher, porque tudo é processo de evolução, né? Exatamente. Para a gente avançar um pouquinho mais aqui, então, a gente vai colocar o seguinte: o que acontece? Vocês agora escolham aí quem quer responder. Vem de lá para cá de novo. O que acontece a que as pessoas que hoje, na nossa atual reencarnação, cometem abusos na área da sexualidade? Quais são as consequências? Todo abuso do direito alheio do equilíbrio pessoal gera consequências, como todo bom uso também, né? Nós precisamos aprender aquilo que não sabemos ainda. Quando abusamos, não aprendemos a usar bem. O sexo é uma faculdade fantástica para a vida, é energia divina em nós. Tem que ser utilizado como a inteligência, como a capacidade da afetividade para o bem. Se nós abusamos, naturalmente nós teremos em nós mesmos registrados o desequilíbrio no corpo espiritual, no perispírito, o desequilíbrio nas áreas do abuso. O que acontece com uma pessoa que desequilibrou determinadas regiões? Quando ela modela um corpo novo, quando ela volta à Terra, esse corpo, às vezes, para o seu processo evolutivo mais rápido, não vai conseguir se formar com perfeição na área que está lesada. Então, automaticamente, por leis naturais, leis divinas, na hora de modelar o corpo novo, poderá ter alguma limitação na área reprodutiva. Às vezes, o corpo, em geral, tem algumas limitações, alguns problemas, para que a pessoa aprenda a respeitar o dom sagrado da vida em si mesma e no outro. Gilberto, que tipo de exemplo você poderia dar aqui? A gente poderia lembrar algumas situações aqui de doenças, né, físicas e psicológicas que acabam recaindo depois sobre o espírito, às vezes na mesma reencarnação e mais comumente numa reencarnação seguinte. Por isso nós estamos falando de reencarnação. A sexualidade pode ser dividida em vários subtemas que a gente poderia abordar aqui e faremos oportunamente. Mas hoje a gente quer ver especificamente as conotações com a reencarnação. Então, nesse aspecto, quais o tipo de enfermidade e tal, de distúrbio que a pessoa pode enfrentar quando reencarnado por conta de abusos, de falhas cometidas em vidas anteriores? Wilson, Rose, prezados amigos, o sexo em si, a energia, ela é tão grande que é muito maior do que a energia do próprio pensamento. Então veja como isso acaba afetando as pessoas de forma geral. Então doenças físicas em função do abuso do sexo em si, poderia ser doenças físicas e psicológicas, como você colocou, né? Impotência, frigidez, dificuldade, impossibilidade de engravidar, abortos espontâneos e disfunções diversas, né? Essas situações acontecem quando a pessoa, né, no trato com o sexo e com a sexualidade, comete adultério, a promiscuidade, a prostituição, a pornografia, o masoquismo, o estupro, e aí vai, né? Uma série de situações que acabam provocando essas doenças e esses distúrbios no espírito em futuras reencarnações. Posso colocar uma coisa, claro, Gilberto? Eu acho que é importante nós lembrarmos que esse desequilíbrio não é castigo. Ele é decorrência natural de que a matriz que formou aquele corpo, o perispírito, está lesada em alguma área. Ele se dá para que a pessoa aprenda a se reequilibrar. Ele não é castigo, é cura. Para que a pessoa valorize seu próprio equilíbrio, sua própria saúde e seu corpo, porque o sexo é uma energia muito importante da vida. Pois é, eu queria enfatizar isso mais uma vez do que eles já colocaram sobre a compreensão que nós devemos ter sobre a sexualidade, que é uma energia da alma, do espírito, não do corpo. O corpo é apenas um instrumento de manifestação. O Jorge Andréa, em Forças Sexuais da Alma e outras obras, ele trata disso aí chamando de sexo de periferia. Ou seja, é a função fisiológica do sexo. Isso. Mas o sexo é sexualidade bem mais do que sexo. A energia criativa da alma. Criativa da alma, que serve para
para o desenvolvimento das artes, para os processos de crescimento, de espiritualização, de uma série de coisas que não se limita só ao sexo. Embora a comunhão sexual, né, de quem se ame, de quem assuma seus compromissos, seja valiosíssima, porque é energia, é incentivo, é alegria para a vida, partilhada. Com toda certeza. É bem colocado isso aí. Na realidade, nós temos uma energia muito positiva, tanto para o corpo como para o espírito, nessa troca, uma troca de energias, né? Muito positiva, desde que respeitadas determinados princípios de ética, de conduta, etc. E é por isso que eu até gostaria de perguntar para a Rose ali, porque o Gilberto citou ali alguns problemas que levam, ou que são considerados como falhas, digamos assim, no comportamento em relação ao sexo. Rose, em relação ao adultério, hoje em dia tornou-se uma coisa comum, já não está mais criminalizado diante do Código Penal brasileiro, e parece que está liberado, todo mundo faz, ninguém mais liga, tornou-se... Do ponto de vista espiritual, também é assim, tornou-se aceitável. Até que ponto podemos tolerar esse tipo de inovação social, digamos? O adultério é antigo, não é? O que significa, né, cometer adultério? Significa que você está partilhando sua energia com mais de um parceiro. Tanto no adultério quanto na liberdade sexual fora do casamento, há um desrespeito à própria energia criadora, criativa. Por quê? Porque quando você tem relação sexual, você não está partilhando apenas energia do corpo, você está partilhando energia da sua alma. Se há amorosidade, compromisso, vocês trocam e se sustentam mutuamente para as lutas da vida. Se nós partilharmos a nossa energia, não só do corpo, mas da alma, indiscriminadamente, principalmente ferindo os compromissos familiares assumidos, o que acontece? Nós nos desequilibramos. Isso por si só já acarreta consequências de que vão exigir reparação mais tarde. Mas quando por isso nós acabamos por desequilibrar o lar em que os nossos filhos deveriam ser mantidos, sustentados, orientados, né? Por deixar de cumprir com nossos deveres de lealdade, de respeito para com o companheiro eleito, para com a companheira escolhida, nós desequilibramos também a energia dos outros. E as consequências aí são mais difíceis. Todo desrespeito vai significar o quê? Privação futura para que aprendamos a respeitar. Me parece isso, rapidinho, que não há uma contrapartida, então. Quando a coisa está tão em moda, como você falou, né, não há essa contrapartida das consequências futuras, como a Rose colocou. Isso não se dá porque as pessoas valorizam demais o sexo. É porque elas desvalorizam. Aceitam o sexo superficial em vez de procurar uma relação de profundidade. Gilberto, nós temos ainda duas questões que eu gostaria de abordar aqui, então, por favor, bem rapidinho. Quando as pessoas têm hoje, no presente, como consequência desses abusos cometidos na vida passada, alguns desses problemas que a gente citou aí, frigidez, impotência, não conseguem engravidar, o que essas pessoas devem fazer? Bom, veja, Wilson, primeiro tem que haver dessas pessoas uma conscientização, pegando o gancho da Rose, que ela falou, do problema essencial do que envolve o sexo em si, como deve ser praticado, e depois tentar reparar. E essa reparação, às vezes, é que vem nessas reencarnações compulsórias, né? Ou então a pedido do próprio espírito, para que tente reparar esse estrago que foi feito numa determinada encarnação em função do desconhecimento ou com conhecimento, né? Mas feito de forma errada em relação ao sexo e à sexualidade. Ou seja, não se desequilibrar mais ainda, mais né? Ainda, tentar se disciplinar hoje para tentar plantar boas sementes para colher, já que está colhendo hoje uma sementeira de má qualidade plantada no passado. Rose, e uma rápida passagem aqui sobre essa questão delicada da homossexualidade. Ela tem raízes em vidas passadas ou não? Tudo que nós somos tem raízes nas vidas passadas e na vida presente, decorre das nossas escolhas anteriores ou atuais. Quando nós estamos desajustados em relação à nossa própria expressão física,
Com certeza estamos em processo de reajuste, de reequilíbrio. Importante é não complicarmos a nossa situação e entendermos que nas relações sexuais o que deve imperar é o amor e o respeito. A promiscuidade é um problema de dispersão energética, mas nas relações sérias, de preferência dentro do nosso próprio sexo, em que há amor e respeito, nós não podemos nem nos manifestar. Temos que respeitar as escolhas alheias. Importante lembrarmos, porém, que quando nós renascemos numa indumentária física, temos um programa de trabalho naquela indumentária. Então, homem ou mulher deveriam, se for possível, se ater à sua própria expressão física. Mas a falta de amor é que é o grande problema, a promiscuidade. É isso aí, Rose. Meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui e após o intervalo nós voltamos com o quadro Espiritismo Responde. Até mais. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. No nosso quadro O Espiritismo Responde, como de costume, temos aqui algumas perguntas a serem respondidas. A primeira que nos foi enviada até é uma pergunta muito interessante, que diz o seguinte, pergunta o seguinte: o que é Jesus para os espíritos? O que significa Jesus para os espíritas? Muito bem, pouca gente sabe o que realmente Jesus significa para nós, os espíritas. Isso sem contar aqueles que fantasiam em torno de conjecturas vazias por total desconhecimento. Então, Jesus para nós, espíritas, foi a personalidade mais completa de todos os tempos que surgiu na Terra, que reencarnou na Terra, pela sua importância. Por quê? Porque Jesus ensejou, vindo à Terra, a fragmentação da história em duas partes, antes da sua vinda e depois da sua passagem pela Terra. Houve uma divisão pós-Jesus, antes de Jesus e pós-Jesus. Então, e os espíritas, eles não costumam cultuar imagens, muito menos os espíritas ficam cultuando a imagem de Jesus crucificado na cruz, vitimado pela incompreensão dos homens. Nós não cultuamos isso. Tá? Os espíritas, para nós espíritas, Jesus é algo real. É um ser iluminado, um espírito que passou para a Terra para nos deixar uma mensagem.
um espírito super evoluído, irradiando amor de uma forma completamente desconhecida por nós até a sua vinda, né? Então Jesus, para nós espíritas, para o espiritismo, ele foi muito além daquele espírito que veio para deixar uma mensagem. Jesus foi médico, psicólogo, pedagogo, consolador, redentor. Jesus nunca usou de uma classificação diferente daquela que a humanidade precisava. Ou seja, de que existem aqueles condenados a um futuro terrível no inferno, ou aqueles que vão desencarnar sentados à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nada disso. Jesus nos mostrou a realidade, que fora dos seus ensinamentos, fora das suas mensagens, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, Jesus nos deixou essa mensagem que não existem demônios, não existem pai vingativo, não existe um céu todo azul. Esse conceito, ele se encerrou com Moisés e teve um valor na época, onde era olho por olho, dente por dente. Jesus veio nos mostrar que a coisa só funciona, só evolui através do amor. Então, quando Jesus se diz que Jesus é o caminho, o espírita entende que uma estrada sempre leva a algum lugar. E dependendo de como nós vivenciarmos esses ensinamentos de Jesus, esse lugar será o melhor possível. Então, o Espiritismo e os espíritas em si, ao classificar o mestre, o classificam como um caminho. E Emmanuel, o Espírito, nos diz que se afasta de uma possibilidade, de um caminho proveitoso, aquilo que esquece dos ensinamentos do mestre. Então, aceitando a receita de Jesus, significa que nós devemos caminhar em sua companhia e aprender sempre a servir diariamente. Ver o outro como nosso semelhante, fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Esses são alguns dos ensinamentos de Jesus. E mais importante, para nós espíritas, diferentemente de algumas outras religiões, Jesus não é o próprio Deus. Jesus é filho de Deus, tanto que na crucificação ele chama Deus meu Pai. Né? Então, a distância que existe em medidas de perfeição entre Jesus e a sua superioridade moral e nós aqui encarnados ainda é muito distante, é muito grande. E a prática do perdão, também evocada por Jesus, que é um mecanismo expresso lá na oração do Pai Nosso, a única deixada por Jesus, é algo que nós também ainda não sabemos viver diariamente. Então, isso significa dizer que nós estamos muito distantes do que realmente a imagem de Cristo é para nós espíritas. Buda já citava isso, né? E outros espíritos superiores. A grande diferença é que Jesus vivenciou essa regra áurea de amor, de plenitude, de perdão, num trabalho de abnegação que nós ainda não conseguimos entender exatamente como funciona. Então, a maioria dos espíritas, né, ainda não consegue vivenciar essa essência pura do cristianismo que foi evocada por Jesus no Sermão da Montanha. Meus amigos, infelizmente não nos foi possível responder a outra pergunta, que fica para um próximo programa, devido à relevância da figura de Jesus para nós espíritas. Muito obrigado a todos, até a próxima. Prezados amigos, nosso quadro As Razões dos Fatos de hoje, nós vamos falar sobre a descoberta de vida alienígena. Quando falamos em vida alienígena, estamos nos referindo à vida inteligente, evidentemente, não apenas de bactérias e micro-organismos. Muito bem, um estudo recente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, concluiu que a descoberta de vida alienígena deve ocorrer em no máximo 20 anos. Já em 2007, o astrônomo Seth Shostak afirmou que até 2015, 2030, portanto uma previsão anterior a essa, né, encontraríamos vida extraterrestre. E ele afirma o seguinte: hoje só se consegue, isso lá em 2007, hoje só se consegue ver 1000 sistemas solares. Nos próximos 25 anos, veremos milhões deles.
E essa convicção, ela está embasada fortemente tanto no avanço tecnológico, especialmente com os telescópios muito mais potentes, né, para perscrutar o universo, como também, e consequência disso, pela descoberta dos chamados exoplanetas, que são planetas de sistemas solares que não o nosso. E a Terra, evidentemente, de planetas que apresentam condições mais ou menos semelhantes à nossa Terra. Um pequeno parêntese já desde agora é que a doutrina espírita fala que pode existir vidas em outros planetas diferente da nossa conformação biológica, né? Mas, de qualquer maneira, o que a ciência está buscando são vida semelhante à nossa em planetas mais ou menos semelhantes, em zona habitável, proximidade com o Sol, existência de água, aquela coisa toda. E o planeta mais próximo que foi encontrado até agora foi o Kepler 186f. A descoberta desse planeta ocorreu em abril agora deste ano, 2014. No final de 2008, Duncan Forgan, astrofísico da Universidade de Edimburgo, na Escócia, estimava existir 361 civilizações inteligentes em nossa galáxia, só na nossa galáxia, e 37.964 fora dela. A nossa Via Láctea possui 300 bilhões de estrelas, e no universo um total de 1 trilhão de vezes, ou seja, 300 sextilhões. São números de causar vertigem. Por isso, a nossa convicção de que nós, de fato, não estamos sozinhos no universo, de que Deus não criou o universo só para embelezar os nossos olhos, para deleite dos nossos olhares. A doutrina espírita tem como um desses fundamentos a crença na pluralidade dos mundos habitados, afirmando, inclusive, na questão 55 do Livro dos Espíritos, o seguinte, que todos os globos são habitados com algum tipo de vida, ressalvando que os corpos de seus habitantes são diferentes dos nossos. Em A Gênese, outro livro de Allan Kardec, nós encontramos os seguintes textos. Há alguns milhões de séculos, nossa Terra ainda não existia, mas planetas habitados já davam vida a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana. Algumas nebulosas são via-lácteas, quer dizer, outras galáxias, né, de mundos habitados. Uma diversidade prodigiosa, inimaginável, se acha espalhada pelas moradas etéreas que vogam no seio dos espaços. Ora, meus irmãos, então, esses trechos, apenas 2 que eu pensei das obras básicas, e várias outras citações, inclusive na Revista Espírita de Kardec, e outras obras complementares escritas depois de Kardec, nos trazem essa convicção de que os mundos, muitos deles pelo menos, são sim habitados por tipo de vida, por vida inteligente, parecida ou não com a nossa. E isso como eu falei no início, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E a ciência hoje se aproxima rapidamente para a ratificação deste princípio também. E isso é bom, isso é maravilhoso, nós sabemos que isso nos dá mais esperança, mais fé no futuro, aumenta a nossa fé, o nosso respeito a esse Criador, essa suprema inteligência do universo que é Deus. Que bom que nós possamos em breve, nesses próximos 15, 20 anos, termos, de repente, receber visitas de extraterrestres, que eles sejam pacíficos, que de preferência sejam muito mais pacíficos do que nós, terráqueos, que ainda vivemos aqui em guerras, em conflitos, em tantos problemas sociais que enfrentamos. Quem sabe eles venham nos trazer alguma coisa de novo, de renovador para o próprio panorama do nosso planeta Terra, que está inclusive combalido, prejudicado, comprometido pelos nossos desmandos. Meus amigos, nossas Razões dos Fatos de hoje fica por aqui, nosso Diálogo Espírita também, e você fica agora com o nosso diálogo com a nossa frase da semana. Até a próxima, muita paz a todos.